Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Hariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Hariman, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Hariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Hakshama. Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de leitura do Narada Bhakti Sutra, o Tratado da Devoção Suprema ao Senhor Supremo, apresentado aqui com a chancela dos ensinamentos do arquétipo da devoção, Narada Muni. Sri Ramakrishna disse: neste tempo o caminho é unicamente Bhakti, amor e devoção a Deus. Não confunda Bhakti com religiosidade, não confunda Bhakti com emocionalismo. Bhakti é o amor total a Deus, como pessoa. Bhakti, ensinada por Narada, é Bhakti autêntica. Assim ensinou Sri Ramakrishna e por isso estamos contemplando a literatura que Sri Ramakrishna apontou como sendo ideal para a nossa época. Não seria diferente, não é verdade? Se temos essa atração por Sri Ramakrishna, vamos ouvir os seus ensinamentos e tentar colocar eles em prática na nossa vida, na nossa sadhana, né? Então aqui estamos contemplando esse tratado da devoção, que tem 84 sutras, e nós estamos aqui na sequência, evidentemente. Eu vou fazer aqui uma pequena rememoração do 10º sutra até o sutra, os sutras que vamos ler hoje. Hoje leremos alguns a mais, porque eles são muito conectados um com o outro, então nós precisamos ler todos eles para poder ter a ideia. Eu vou fazer muito rápido aqui na rememoração dos sutras anteriores. O 10º dizia: a renúncia a todos os outros apoios e a sinceridade em devoção. Ou seja, você confia fundamentalmente não na moral, nos bons costumes, na tradição, que são todas coisas boas, o apoio familiar e todas as virtudes da vida são positivas. Só que você não está definitivamente sustentando as suas atividades com base nessas coisas. Quando você tem essa atitude de eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho uma religião, eu tenho atenção aos hábitos positivos, mas isso não é o centro da minha vida. O centro da minha vida é adorar a Deus em espírito e em verdade, como diria no Evangelho, é porque nós estamos sendo sinceros nesse caminho de devoção. Então diz: desempenhar todas as funções seculares e religiosas que lhe sejam agradáveis e ter total indiferença a todas as ações que lhe sejam hostis, isto é indiferença. Aqui, muito claro, realizar as atividades, seja no campo da religião, seja no campo da vida secular, que sejam favoráveis a aumentar o amor por Deus, eu devo fazer essas. E me afastar de todas aquelas que são desfavoráveis. Isso é a consideração de indiferença ao mundo. Como eu posso estar no mundo sem ser do mundo? Assim, eu pratico aquilo que aumenta a minha fé, eu evito aquilo que obscurece a minha fé. 12. Depois de ter decidido viver uma vida de devoção sincera, que haja proteção dos ensinamentos bíblicos. Ou seja, eu quero ser um devoto. Eu não sou, mas eu quero ser. Eu quero o caminho do amor e da devoção a Deus. Eu vou me apoiar naquilo que os ensinamentos dos santos ao longo do tempo, registrado nas escrituras, apoiou. Eu não vou viver longe disso. Esse é um meio, né? Atenção ao Shastra. Porque se eu não fizer assim, existe o medo de cair no caminho espiritual. Ou seja, embora as minhas boas intenções de ser um devoto estejam firmadas, se eu não tenho uma estratégia para aumentar as possibilidades da minha devoção, eu posso regredir, não é?
E chegamos então ao 14º, que foi o sutra anterior. Os deveres mundanos nos vários contatos sociais também devem ser cumpridos apenas até esse ponto, enquanto a consciência do mundo externo continuar conosco. Mas atividades como comer, etc., de fato continuarão enquanto o corpo existir. Ou seja, eu devo me engajar nas coisas gradativamente, sempre tentando fazer assim, não vou me envolver com aquilo que atrapalha a minha fé, vou refutar aquilo que atrapalha a minha fé, eu vou me apoiar nos ensinamentos bíblicos, chástricos, no ensinamento de santos, e tudo isso será um envolvimento gradativo relacionado ao quanto eu vou avançando. Contudo, eu preciso saber, eu vou continuar dormindo, eu vou continuar comendo, eu vou continuar falando, respirando, as atividades do corpo continuam. Não é que eu vou me transformar aqui numa realidade para além das limitações da matéria, ok? Mas a minha mente e o meu coração estão voltados para essa busca superior. Assim foi até agora. Hoje, então, vamos meditar a partir daqui, e a sequência de sutras que será lida aqui é muito importante. Por quê? Porque elas tratam de um tema importantíssimo quando estamos seriamente envolvidos numa busca espiritual, que é discernir entre as várias orientações sobre o mesmo tema, vindo de professores diferentes. E aqui, Narada Muni vai tratar disso e vai apontar um caminho. Claro que você pode escolher. Ok? Ele diz: as características da devoção estão sendo descritas agora, devido à existência de opiniões diferentes. Ou seja, ele está dizendo: é necessário aqui esclarecer qual é o caminho aqui desse Narada Bhakti Sutra. Por quê? Porque existem pessoas que dizem que devoção é uma outra coisa do que eu vou dizer aqui. Então, atente bem. Na adoração ao Senhor com profundo amor e firme apego, assim declara o filho de Parasara, Sirivyasa Deva. Ou seja, Siriveda Vyasa. Ele está dizendo, Sirivyasa, o autor dos Puranas, ok? O autor dos livros sagrados, há toda uma discussão, né, acadêmica, se Vyasa é na verdade um título, se são vários Vyasas e tudo mais. O ponto é, ele é considerado pelos Vaishnavas como uma encarnação literária de Deus, aquele que veio escrever, através do seu samadhi, certas escrituras que são fundacionais. Não é? O ápice disso foi o Mahapurana, o Srimad Bhagavatam. Ele estava muito insatisfeito porque, embora tivesse escrito todas as coisas importantes da literatura espiritual, ele ainda não se sentia completo. Por quê? Porque ele ficou tratando de muitas coisas que não é essencial, o amor a Deus. Então o Srimad Bhagavatam veio para ele expor aquilo que era essencial, as encarnações de Deus e como nos tornamos devotos, né? Gauranga Mahaprabhu dizia que o Pranama, a literatura fundamental, não era o Bhagavad Gita. A literatura fundamental é o Srimad Bhagavatam. Ok? Então, aqui está o autor do Srimad Bhagavatam, né? Que é descrito por Sukadeva Goswami ao rei Pariksit, que é transmitido ao longo do tempo assim. Ele diz o quê? Esse Vyasadeva. Ele vai dizer: o que é a devoção verdadeira? O que é a Bhakti? Adoração ao Senhor com profundo amor e firme apego. Ele está dizendo isso, é uma opinião. Aí vem uma outra opinião, tá? Que diz assim, que é a opinião de Maharshi Garga, que é um rishi, ok? Um dos rishis. Grande apego em ouvir as histórias de suas glórias. É Bhakti. Ou seja, apego, amor e ouvir as glórias. Duas opiniões. Ok? Cada uma enfatizando um aspecto. O outro vai dizer a devoção a Deus que não se opõe ao apego ao eu interior. É a verdadeira devoção, de acordo com o sábio Sandilya. Ou seja, a devoção a Deus que não elimina a sua própria percepção de Deus dentro de você. Não é? E de acordo com Narada, é o quê? Dedicação total a todas as ações no altar do Senhor e em todos os momentos de esquecimento do Senhor, a dor excruciante. É o amor divino e supremo. Bhakti. Então, assim, e aí completa
que seja exatamente como descrito acima. Todas essas características formam os elementos de Bhakti, mas fundamental é servir todo o seu ser na adoração ao Senhor e sempre que se sentir fora de sua presença, sentir dor por essa separação. A dor da separação é um elemento da devoção autêntica. Tudo se remete a esse excruciante sentimento de falta de sentido na vida se Deus não está sendo visto, não está sendo sentido. Isso é Bhakti. Outro dia um amigo me disse, praticante do budismo, ele falava, não, no budismo nós também temos Bhakti, nós servimos deidades, temos mentalizações, tudo isso é parte de um processo de nossa sadhana. Ok, mas isso não é Bhakti. Segundo isso aqui, Bhakti não é porque você faz uma coisa que você sabe que é bom. Eu como comidas saudáveis porque sei que facilita a minha saúde, faço exercícios porque é bom para o meu corpo, eu estudo porque é bom para passar... Não é uma tecnicidade. É uma completa entrega. Com nada faz sentido sem isso. Isso é Bhakti. Só isso. Só isso. O resto não é Bhakti. O resto é Karma Yoga. Karma Yoga, como diria Sri Ramakrishna, você quer praticar algo, mas Karma Yoga só será se você fizer isso altruisticamente, ou seja, apenas por amor a Deus. Então, Karma Yoga precisa de Bhakti primeiro. Fazer o quê? Muito bem. Então, ele diz que seja exatamente como descrito acima. Aí ele complementa, assim como o amor das gopis de Vraja. O símbolo é o amor das gopis de Vraja. É o sentimento da Manjari, servidora de Radha aos pés de lótus de Krishna. Aquelas gopis passaram a enlouquecer porque o seu Krishna não estava com elas. Então elas vagavam pelas florestas de Vrindavan querendo achar o seu Krishna. Esta é a bhava do devoto. Quem indicou essa literatura aqui que eu estou lendo? Sri Ramakrishna Paramahansa. Não é que eu estou assim, vendo um receituário, por exemplo, de uma escola Vaishnava. Esse é o receituário de Sri Ramakrishna. O que estudar? Você quer estudar alguma coisa? Disse Sri Ramakrishna para o pai de um devoto. Já que você quer ler, leia a vida de Gauranga, porque ele é muito devocional. Devoção é o caminho para essa época. O yoga deste nosso tempo. Deste nosso tempo é o quê? 1882? Não. É a Kali Yuga. Qual é o caminho? Amor e devoção a Deus. Como você conhece? Através da devoção apresentada por Narada. É simples. Você tem afeição, atração por quem? Sri Ramakrishna. O que Sri Ramakrishna ensinou? Isso. Ponto. Aí a gente coloca uma tabuleta relacionada ao Ramakrishna. É assim. Isso aqui é relacionado a Ramakrishna. Se fosse outra coisa, eu vou ensinar aqui uma outra filosofia, um outro caminho, um outro entendimento, uma outra ênfase. Mas eu quero colocar Sri Ramakrishna também. Mas não é o que Sri Ramakrishna está dizendo. Mas é o nome de Sri Ramakrishna. Né? Complicado, não é? Muito bem. Assim como o amor das gopis de Vraja. Mesmo aí, nesta condição de amor total, não há perigo de esquecer a glória do Senhor. Veja, o amor das gopis é o amor das amantes, ok? O amor que as pessoas consideram assim um amor madhurya bhava. Ou seja, é a bhava do amor conjugal. Mas o que acontece? Aqui Narada Muni está dizendo, mesmo aqui nessa instância de Madhurya Bhava, não há risco de você transformar isso num eros, num erotismo. Não se transforma em eros aqui. É amor.
O amor é aquele que não passa quando uma espinha nasceu no nariz da sua amada, do seu amado. Quando ficou careca, ficou velho, ficou enrugado, ficou gordo. Não. Esse é o amor eros. É só pelas formas, é só pela paixão, é só pelo desejo. Né? Então, as gopis muitas vezes são vistas assim como um exemplo do erotismo religioso, mas não é isso. Não é isso. É a nossa mentalidade deformada, obscurecida, que acha que é isso. Mas não é isso. Por isso que a dança de Krishna com as gopis, né? A rasa de Krishna com as gopis, tenta nos fazer ver, veja, isso é eterno. Isso é eterno, essa dança está acontecendo eternamente. Veja que coisa infantil, que coisa lúdica, que coisa inocente, mas completamente estabelecida no profundo e único e eterno amor. Isso é devoção. É isso! Entenda! Não é religiosidade. Não é o ritual, não é isso que a pessoa fala assim, também tem um bhakti aqui, tem um bhakti aqui, eu vou botar uma salpicadinha de bhakti aqui na minha sala. Não é isso! E aí você pensa, Sri Ramakrishna disse, o caminho para esta época é bhakti conforme Narada. Então, a busca, a mentalização, o ideal é o quê? O estado das gopis de Vraja. Né? Muito bem. Então ele diz, mesmo nessa condição de amor total, não há perigo de esquecer a glória do Senhor. Amar sem o conhecimento dessa sua verdadeira natureza é como o amor ilícito pela amante. No amor profano pelo amante, o sentimento de felicidade, na felicidade dada ao outro, certamente não existe. Veja quanto isso é importante. E esse aqui é o Sutra 24. Fomos do 15 ao 24, porque é tudo um pensamento só. Quando você tem este amor das gopis de Vraja, entenda, para que não mintam para você dizendo que o amor para as gopis de Vraja é erotismo, é excitação, que isso é inferior, que isso tem que ser superado, que isso aí é sarradia, que isso aí é culto pelo Eros, não é nada disso. Ele diz, neste amor profundo, louco, desvairado, completamente único, ainda assim você não esqueceu que o Supremo Senhor é a fonte de tudo. Ele é supremo. Não é que você ele se tornou seu companheirinho de séries do Netflix. Não! Ainda que ele seja totalmente íntimo, totalmente seu, você seja totalmente dele, ele ainda assim é o Senhor Supremo, ainda existe separação. Porque a graça disso tudo é que há uma união com separatividade. Por isso que é inconcebível. Inconcebível não é inexistente. É para além da nossa lógica. Então tem toda essa força, essa atração e não tem nenhum apego lascivo. Não tem nenhuma miséria egoísta. Porque não é Eros. Porque nunca deixa de existir a consciência de Deus. Que você é parte dele, você não se tornou ele e ele não se tornou você. Ele não se tornou rebaixado sendo um Jiva, nem você se tornou Brahma. Você é parte dele, você o ama enlouquecidamente, ainda que isso seja a total sanidade. Paradoxos, né? Então aqui o que diz, quando se esquece dessa relação supremo e partes do supremo, o que acontece é que vira um amor egoísta. Ou seja, eu quero tirar do outro, então eu não penso mais no amor do outro, eu penso apenas no meu prazer. Então não se trata disso. Então está dizendo, não é o amor carnal, material, grosseiro que nós experimentamos aqui. É algo transcendental que será alcançado quando então se desenvolver prema. Isso é muito elevado, mas isso é fundamental. Se alguém se dedica nesse mundo a ensinar Sri Ramakrishna e não ensina isso, não está ensinando Sri Ramakrishna. Para que fique claro. É isso, meus amigos. Então hoje aqui muitos sutras, não é? Deste Narada Bhakti Sutra. Vamos continuar aqui, retomando ao sutra seguinte, 25º.
Quem for encontrar aqui a lista, a playlist, vai ver algumas complicações, assim, porque salta muito. Mas é porque o querido amigo que fez as capas fez condicionando cada sutra. Mas às vezes, pela leitura, eu vou ter que fazer esse tipo de coisa. Mas a gente vai se encontrando. Aqueles que estiverem acompanhando a série aqui não vão se perder. E aqueles que pegarem um episódio furtivo assim, devem se interessar em lê-la, em ler, em ouvir completamente a série, porque só assim fará sentido. É sutras, né? Um atrás do outro, como se fosse uma japamala, uma guirlanda. O conjunto, cada parte precisa ser acompanhada nesta composição toda. Tá bom, meus amigos. Posto o Narada Bhakti Sutras às sextas-feiras, aos sábados temos a leitura do Sri Sri Ramakrishna Katanrita. Porque uma coisa tem todo sentido, né? Você compreende o que é Bhakti, aí vai ler, vai ouvir o Katanrita com essa consciência. De que caminho é o caminho de Sri Ramakrishna? Exclusivamente Bhakti. Em Bhakti tem Jnana e tem Yoga. E tem Karma. E tem Raja. É apenas quando tem Bhakti que tem essas coisas todas. Fora disso, não. Tá bom, meus amigos, é isso. Até o próximo episódio. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.